Meus irmãos, nós vamos fazer a live de novo porque eu acho que o assunto é muito importante e, lamentavelmente, nós tivemos um problema técnico aí e não estava aparecendo para mim os comentários aqui. E acabando, ficou a live sem som. Mas o assunto é muito importante e eu não posso deixar de partilhar isso com vocês, que eu tenho sentido no meu coração sobre as Olimpíadas Paris 2024. Nós estamos aí tendo um momento, um certo reboliço aí, um movimento aí de revolta pelos cristãos pela abertura das Olimpíadas em Paris. E realmente, irmãos, eu não assisti a cena toda, ela é um pouco esdrúxula, assisti algumas partes e algumas fotos, e realmente uma cena desagradável no sentido de o que é isso? Que arte é essa? Quando nós lembramos ali do quadro de Leonardo da Vinci, né, uma arte como deve ser, e vemos uma cena daquela, a gente fica até bem indignado e pensando, o que é isso, né? Que situação é essa? Mas, irmãos, contudo, todavia, eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui, à luz da palavra de Deus. Eu tenho visto, irmãos, as pessoas manifestando uma ira tão grande por causa daquela cena, que eu confesso que eu fico assim, abismado. Parece que a Bíblia que eu tenho em mãos, parece que não é a mesma Bíblia dos demais irmãos. Me desculpem, parece que não é. Porque eu vi uma revolta, eu vi pessoas amaldiçoando aquele grupo de pessoas, parece-me, era um grupo de homossexuais, de transvestis, e transvestidos ali de mulheres, de homens, aquela situação toda. E eu vi pessoas amaldiçoando aquele grupo de uma maneira que eu fiquei assim, um pouco assustado. Porque o que Jesus ensinou para nós? Esse comentário que está ativo aqui, irmãos. Está ativo. Porque quando eu vou para a palavra, Jesus falou assim: vocês vão ser felizes quando eles injuriarem vocês. Vocês vão ser felizes quando eles perseguirem vocês. Quando eles disserem todo mal contra vocês. E de repente, levanta aí um grupo. É lógico que a Olimpíadas é para unir pessoas, unir povos, unir nações. Inclusive, quantos cristãos devem estar participando, contando ali ao atleta e a sua equipe em volta, quantos cristãos deve ter lá hoje? E o sois bem-vindo para eles foi: olha, não gostamos de vocês, queremos a morte de Deus na nossa nação. Com certeza, repudiante. Mas quando eu vou para a palavra, eu não encontro na palavra algo diferente disso. Pelo contrário, Jesus disse: olha, vocês vão ser felizes porque vocês vão ser perseguidos. Jesus disse: olha, estão fazendo isso com o Senhor, imagine com os servos. Vocês vão sofrer. E de repente, a nossa atitude diante daquilo ali fica como se isso fosse algo novo que não pode acontecer. Hoje eu estava lendo um artigo, ouvindo um artigo, e falando que a primeira pintura que existe de Jesus na cruz é um riscado numa pedra. Está lá a figura de um corpo humano, algumas palavras falando adora o seu Deus, mais ou menos assim. Posso achar depois e mandar para quem quiser. E a cabeça de cavalo de um jumento. É como se estivesse dizendo: o seu Deus é um jumento. Isso é a primeira gravura que existe de deboche do cristianismo. Pode pesquisar e que os irmãos vão ver. Agora, parece-me que para a geração atual isso é uma coisa nova. Isso, oh meu Deus, que absurdo. Eu me lembrei quando Porta do Fundo fez aquele
aquele especial de Natal, misericórdia, vamos boicotar a porta dos fundos, porque foi um absurdo. Eu quero fazer duas reflexões aqui com os irmãos. Você que entrar online aí, se você entrou de novo aí, eu peço desculpa pela primeira live que foi sem som. Dá o seu ok aí, dá o seu oi aí, participa aí, comente. Agora eu estou vendo o comentário aqui. Eu fico vendo a indignação dos irmãos, mas uma indignação assim, uma coisa... Algumas pessoas amaldiçoando aquelas pessoas porque não pode fazer isso de jeito nenhum. Cristianismo... Parece que há uma herança, irmãos, de um cristianismo histórico que trouxe nas mãos a espada, porque a história do cristianismo é marcada por sangue, por violência, por parte dos cristãos. É só você ler um pouquinho da história. E não vem os evangélicos dizer, foram os católicos, né, a igreja católica. Não, todos. História sangrenta. E fica com essa fúria, como se precisasse defender o evangelho com uma espada. Eu vi um comentário falando o seguinte, não, nós vamos pedir aos nossos governantes que criem leis que proíbam esse deboche do cristianismo. Meus irmãos, será que os nossos irmãos da igreja primitiva que estavam morrendo nas arenas tinham essa repulsa também? Vocês sabiam que, de acordo com a ONG cristã, no último século, século XX, morreram mais cristãos no mundo, em países que não têm direitos humanos e a coisa acontece, morreram mais cristãos do que em todos os outros 19 séculos da história cristã? Contudo, a nossa indignação é porque um grupo de pessoas que fez uma encenação dizendo, para nós, França, queremos a morte de Deus. A França é berço já de muitas controvérsias antigas, né? Não é da agora. O Estado laico da França é como se um Estado ateu. Mas parece-me que a nossa revolta é porque os homossexuais fizeram aquilo e eu vi pessoas falando dessa raça. Que raça? Mas sabe o que me traz a curiosidade? Primeiro, Jesus, quando estava à cruz, ele olhou para as pessoas que estavam o crucificando e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É lógico que alguém logo vai dizer assim, mas foi Jesus. Mas sabe por que Jesus falou aquilo? Porque se ele não tivesse falado, se ele tivesse falado o contrário, Pai, vingue-me, Pai, imputes neles esse pecado, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, não existiria a igreja de Cristo. Ele foi Deus, mas nós vamos ver logo depois em Atos dos Apóstolos, Estevão sendo apedrejado por falar do amor de Cristo, e no meio das pedradas, no meio talvez já todo ensanguentado, olhando o céu, vendo a glória de Deus, ele faz uma oração, e a oração era, Pai, não imputes neles este pecado. Sabe qual seria a atitude da igreja de Cristo de verdade nessa hora? Levantando as mãos para Paris, para a França e dizendo, Senhor, salva aquelas pessoas. Então a primeira reflexão que eu trago é essa, irmãos. Cadê a igreja de Cristo que está orando pelos ímpios? Que igreja é essa que está amaldiçoando o ímpio na sua impiedade? Jesus, quando andou pela terra, ele nos deu exemplo. Ele abraçou os pecadores, ele abraçou as prostitutas, ele abraçou as adúlteras, ele abraçou, por certo, a Bíblia não fala de eunucos, mas por certo homossexuais, ele abraçou para salvar. Mas nós estamos amaldiçoando. E pastores aí, grandes nomes do cristianismo brasileiro, levanta com uma fúria. Paulo fala assim, fiz de tudo para com todos
para que de alguma forma pudesse ganhar alguns. Fiz de fraco para com os fracos. Ele vai falando, fiz tudo porque havia amor pelas almas. Sabe por que Estevão fala aquilo ali? Porque ele estava olhando para os conterrâneos dele. Ele estava olhando para almas, ele estava olhando para vidas. Ele fala, Pai, não imputes. É como se ele estivesse falando, Pai, salva-os, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. São almas que estão lá nesse momento falando, queremos a morte de Deus. E às vezes nós não estamos sequer orando por eles. Então a primeira reflexão que eu trago, o Mário Marim, paz do Senhor, o Marim está online com nós, o Luiz Cláudio, paz do Senhor, a Lucinei Ferreira dos Santos, paz. Eu sei que o horário, irmãos, é bem próprio a live, mas eu senti de fazer essa live aqui, porque algumas pessoas poderão vê-la depois. Queridos, que isso? Qual o papel da igreja no meio dessa impiedade que nós estamos vivendo? É amaldiçoar o ímpio? Essa é a primeira reflexão. Agora a segunda, que é muito mais séria. Eu não vejo essa indignação quando a impiedade está nos nossos púlpitos. Eu não vejo essa indignação quando os adúlteros, os promíscuos, nós estamos tendo abusos mais absurdos, revelando aí nessa hora nos púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras. Estou vendo aí claramente. Eu não vejo a mesma indignação dos mesmos pastores. Pastores que estão usando o dinheiro dos fiéis para comprar mansão, para se enriquecer, para andar com roupas caríssimas, com carros luxuosos. Eu não vejo indignação quando o pastor faz um show e cobra ingresso para as pessoas entrarem. Eu não vejo indignação dos cristãos. Eu não vejo indignação dos cristãos quando um ídolo gospel vai na sua igreja e cobra lá 100 mil, 200 mil para fazer um show. Pelo contrário, ele vai contribuir. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Lá estão tocando na obra de Deus, lá em Paris. Aqui não. Cadê a indignação dos cristãos quando os pastores estão pregando as heresias que estão pregando nessa hora aí? Eu faço reflexão da minha vida, por exemplo. Fiquei 22 anos dentro de uma seita religiosa que pregava, não está na Bíblia, mas Deus revelou. Eu vi meu líder amaldiçoando pessoas, eu vi meu líder fazendo coisas absurdas, e eu estava lá. Eu não fiquei indignado. Eu não vi a revolta dos cristãos quando pastores constroem impérios e estão tratados como deuses dentro do meio gospel. Eu não vejo a indignação dos cristãos quando esses homens estão usando o dinheiro dos fiéis para se auto-promoverem e se enriquecerem. Eu não vejo indignação dos fiéis. Eu não vejo indignação dos fiéis lá dentro da seita que eu participei, dos seus líderes que estão mentindo para o povo. Estou citando aqui a que eu participei, mas está cheio por aí. Eu não vejo indignação. Quem está tocando mais na obra de Deus? O ímpio que não conhece a Cristo, que precisa de ter uma experiência com Jesus, ou que estão dentro dos púlpitos com a Bíblia na mão? Não estou aqui defendendo o grupo A ou B, irmãos. Eu estou dizendo que a igreja precisa tomar uma postura. E a nossa postura é mudança. Porque nós somos doídos com o que está lá fora e aceitamos tudo que está no nosso meio. Será que os irmãos que estão sendo perseguidos agora pelo mundo afora, tem irmãos nessa hora que estão tendo seus bens apreendidos, estão perdendo seus empregos, tem irmãos nessa hora que estão pagando com a vida, suas mulheres estão sendo aí violentadas, suas crianças estão sendo abusadas, por amor a Cristo, e nós estamos indignados porque um grupo de pessoas está lá na França falando. É incoerente, irmãos. Não existe gente mais incoerente do que os cristãos. Parece-me que a Bíblia que eu tenho, ela é diferente da dos outros. Porque tudo que Jesus ensina, nós queremos fazer o contrário. E achamos normal. É normal. O que Jesus ensina, vamos deixar para lá. Jesus chamou os discípulos, vocês ouviram aí que vocês vão amar os seus amigos e vão aborrecer os seus inimigos. Mas eu vou falar para vocês têm que orar para os seus inimigos, tá?
Quem era o inimigo dos judeus que estavam ouvindo aquela palavra diretamente ali? Sabe quem era? O Império Romano. Era como se Jesus estivesse mostrando lá uma legião de soldados romanos, falando, tá vendo? Vocês vão ter que amá-los, orar por eles, abençoá-los. Peraí, esse povo está nos matando, perseguindo, prendendo, roubando, e o Senhor chega e manda nós orarmos por eles? Sim. Enquanto nós estamos aí amaldiçoando um grupo porque faz uma apresentação mais chula, ridícula, por sinal. Eu não sei quem que tenha bom gosto, que veja um negócio daquele e fala, foi bonito. Foi bonito. Mas nem isso não tem. Irmãos, nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho. O mundo quer matar Deus. O que nós estamos vendo aí é realmente a morte de Deus para o mundo. Isso nada novo. Nada novo. Eu citei aqui que a primeira gravura que se encontra de Cristo foi uma gravura de corpo de homem à cabeça de jumento. Adora o seu Deus jumento. Isso é antigo, irmãos. Mas cadê a nossa revolta, a nossa indignação quando está no nosso meio? Será que a nossa hipocrisia religiosa ela chega a esse nível de eu me esconder dentro das minhas mazelas? Porque toda vez que eu aponto o defeito dos outros, eu estou escondendo os meus defeitos. E eu estou falando aqui para nós, irmãos, nós cristãos, estou me incluindo no meio. Cadê a nossa revolta, a nossa repulsa por esse absurdo que está acontecendo dentro do meio evangélico hoje? Do meio gospel? Ídolos, senhores, que chegam nas igrejas como reis, em tapete vermelho, com pessoas de um lado e do outro ovacionando como se Cristo estivesse chegando. A idolatria é tão grande, cadê a nossa repulsa por essa idolatria? Cadê a repulsa dos membros quando o pastor faz um evento e contrata uma cantora, um cantor, um pastor e vai lá e paga um cachê de 100 mil reais? Cadê a revolta? Cadê a repulsa desses pastores que estão tão indignados quando um pastor vai pregar na cidade e cobra ingresso para quem vai entrar? Cadê a repulsa? Cadê a repulsa dos meus irmãos lá da CM com essa mentirada que está no púlpito da igreja lá? Não, mas nós somos os santos. Nós somos os santos. O nosso entendimento cristão, que o cristianismo é uma pirâmide. Nós formamos uma pirâmide da salvação. A graça de Deus para salvar o homem, ela só vai acontecer se eu fizer parte da base da pirâmide, que é o cristianismo. Se você não for cristão de verdade, confesso, religioso, você não vai para o céu. Aí eu não congrego em lugar nenhum, mas eu estou vivendo com Cristo. Não, você tem que ser cristão dentro do sistema religioso. Todos pensam assim. Exceções têm se levantado nesta hora. É a base da pirâmide. Você é cristão independente, católico, evangélico, você é cristão, então você tem chance de ir para o céu. Aí a pirâmide começa a funilar. E nesse funil, no segundo patamar, às vezes a igreja romana, mas normalmente os evangélicos, quase 100%, eles dizem assim, só vai para o céu os evangélicos. De vez em quando alguém pergunta no canal, até para provocar assim, o debate, só vai para o céu quem for evangélico. Você tem que afunilar. Não, se não for evangélico, tem que ser cristão. Mas não pode ser qualquer cristão, tem que ser evangélico. Senão você não vai para o céu. Isso vem de tempos anteriores. E vamos apontar o defeito dos pecadores, porque os evangélicos é o que vão povoar o céu. Aí vai afunilando mais. Aí você passa para seitas religiosas, como eu participei, 22 anos da minha vida. Durante 22 anos da minha vida, cadê a minha indignação? De ver as mentiras. Não, eu estava lá nadando, né? Que hipocrisia que nós vivemos. Que hipocrisia. Mas ela funila assim. Aí a seita fala assim, ó, tem que ser cristão, tem que ser evangélico e tem que ser da minha seita. Como é pregado na ICM, né? Só vai ser arrebatado quem tem revelação e só nós temos revelação. Arrogância, soberba religiosa que ultrapassa os limites aceitáveis
Mas só nós vamos para o céu, porque nós somos da obra perfeita. Aí vai o adventismo, só nós vamos porque somos a igreja fiel. Aí vai o testemunho de Jeová, só um bando de heresias, mas é a pirâmide. E pior, no topo da pirâmide, sabe quem tem? Os nossos líderes falando assim, só vai para o céu quem for cristão, evangélico, pertence à nossa seita e obedeceu o que eu mando para vocês. Lá na minha instituição, que eu fiz parte muitos anos, chamava Orientações do Senhor ao presbitério. Ao santo presbitério, né? Onde Deus revela tudo, de menos os adultérios, de menos os roubos, de menos as fornicações, de menos os desvios de verbas, de menos a arrogância, de menos a soberba, o resto revela tudo. Blá, blá, blá. Cadê a nossa indignação? Queridos, eu fico assim um pouco exaltado realmente, na verdade, porque o canal Evangelho Sem Máscara tem o propósito de alertar. Esperança nossa que esse canal chegue a mais pessoas para dar uma sacudida. Abra o olho. Olha o que eles estão vivendo, irmãos. Será que nós vamos continuar amaldiçoando os ímpios nas suas impiedades ou nós vamos, através da nossa vida, alcançar o ímpio? Será que nós vamos fazer a oração que Jesus ensinou ou será que nós vamos continuar seguindo essa manada que para apontar os defeitos, aponta o defeito dos outros? É isso que está acontecendo. Pode entrar nas redes sociais hoje. Dezenas de pastores, e pastores com seguidores de 500, 600, 1 milhão de pessoas. Que revolta! Com um relógio de ouro na mão, comprado no pulso, comprado com dinheiro dos fiéis. Que revolta! O dia, irmãos, que nós começamos a dirigir a nossa indignação para onde deveria, o cristianismo vai mudar. O dia que nós começamos a entender, e as nossas instituições estão aí, abriu a porta para a teologia da prosperidade, abriu a porta para o liberalismo, abriu a porta para o pecado, é adultério, é prostituição, é tudo dentro das nossas instituições, tudo. Abuso de infantil, como está revelando de quando em vez aí, e sempre lá na cabeceira das igrejas, ninguém se indigna. Eu não vi os pastores da Assembleia de Deus indignados com o que aconteceu recentemente com o pastor da Assembleia de Deus, né? Envolvidos em maiores escândalos. Eu não vejo. Eu não vejo os pastores da ICM indignados com a liderança lá no desvio de milhões de reais do dinheiro dos dízimos. Eu não vejo. Estão tudo no poder lá. Eu não vejo revolta. Eu não vejo repulsa. Não, mas contra os homossexuais, misericórdia. Será que não é tempo, meus irmãos, de nós começarmos a entender que ser cristão não é ser religioso? Que ser cristão é ser um pequeno Cristo? Que ser cristão é apresentar Jesus através da nossa vida? Jesus falou, ide, pregai o evangelho. Será? O ide ali, há uma tradução que diz que o ide ali não é, o verbo é outro, é indo pregai o evangelho. Será que não seríamos nós, na nossa vida, através de nós, apresentar Jesus para as pessoas? Será que nesse momento, eu me lembro um carnaval que teve, uma homossexual, ela fez uma apresentação muito tosca, por sinal, desrespeitosas, com certeza, na cruz, misericórdia, os evangélicos e os católicos também, maioria, mas condenaram aquela mulher ao fogo do inferno, como se ela tivesse feito o maior pecado do mundo. Será que não foi a oportunidade, meus irmãos, de nós estarmos mostrando para o mundo que nós somos diferentes, que a mensagem de Cristo é o amor, que o Senhor salva independente? Será que o pecado deles é maior do que os outros? Será que o cristianismo moderno está definindo que o pecado deles não é digno de salvação? Quem somos nós para dizer eles não podem ser? É isso que nós estamos dizendo. Eles têm que ser condenados ao fogo do inferno. Enquanto nossos líderes estão fazendo o que quer. Os nossos líderes estão nadando de braçada, como diz o bom mineiro, né? Fazendo o que quer nos púlpitos das nossas igrejas. Tomaram conta, a vergonha. Eu fiz um vídeo domingo falando sobre Laodiceia, a igreja que está no nosso meio. Veja lá se você não viu. Laodiceia. Enquanto Laodiceia está aí, Jesus está do lado de fora disso aí. E o problema é que pessoas de bem, pessoas boas estão envolvidas nisso.
Meu irmão, vamos voltar para o Evangelho. Vamos voltar. A história do cristianismo mostra, meus irmãos, que o cristianismo, como ele é, não é a igreja de Cristo. O cristianismo é marcado por sangue, por violência, por ódio. Pode alguém dizer assim, mas isso é da igreja católica que fez a Santa Inquisição. Lá de ser ignorante, irmãos. A história do cristianismo católico evangélico é marcada com sangue. O cristianismo que Jesus... Eu fiz um vídeo que chama Cristianismo Fracassado, a igreja que nunca foi de Cristo. Tem 2 partes no meu canal, aí não perca, não veja. Nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho, irmãos, e parar com essa hipocrisia religiosa. É tempo, meus irmãos, nós levantarmos a mão para o mundo que está morrendo, que estão querendo a morte de Deus, e começar a dizer, Senhor, não imputes neles pecado, Senhor, perdoa, Senhor, salva, Senhor, liberta. É momento, meus irmãos, de nós começarmos a olhar para os diferentes de nós, seja qual classe, que nós entendemos, que está na Bíblia, que não agradam a Deus, e começar a orar por eles, Senhor. É momento, irmãos, de nós começarmos a manifestar a nossa repulsa pelos religiosos que estão nos nossos púlpitos fazendo o que quer. É momento, meus irmãos, de nós voltarmos para a palavra de Deus. Para que de alguma forma, como disse Paulo, nós possamos ganhar alguns que estão lá. E só ganharemos, irmãos, se nós vivermos o Evangelho. Eu agradeço você que esteve conosco aí, online. Eu sei que o horário é um pouco impróprio. Ainda tivemos ainda uma live sem som, que dificulta mais ainda. Mas você que vai assistir essa live depois, assista. E se entender que ela falou com alguém, compartilhe ela com alguém, faça um comentário no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o joinha, aperte o sininho das notificações, nos ajude a levar essa mensagem a mais vidas e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima live, se Deus quiser.